Ou você acompanha lá nas redes sociais do meu querido Jex, ou você acompanha também, vira e mexe, ele tá ali comigo também nas minhas redes sociais. Mas uma coisa eu posso te garantir, ele está aqui toda quarta-feira para trazer dicas para você. E você sabe que essas dicas têm ajudado muita gente a se destravar, a sair da mesmice e a entender que quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você lê, mais você começa a entender que você pode crescer, tanto na prática como também com o entendimento de que a gente é ser humano. Errar é humano, permanecer no erro é que não dá. Então você tem que mudar. E para mudar, é claro que a gente tem o nosso professor Jex, nosso professor de oratória, que esta semana traz uma dica muito legal. E sabe qual é a dica que ele vai trazer hoje? Não sei se eu conto ou se eu não conto. Ei, Jex, acho que eu vou deixar pra você contar, viu? Porque isso envolve até apresentadores. Mas calma, não aponta o dedo pra mim não, porque você é vendedor, né? Então se liga. Bom dia, Jex! Bom dia, Vanusa. Bom dia a todos vocês que estão sempre aqui atentos todas as quartas-feiras. Vanusa é maravilhosa. Essa apresentação aí, eu fico muito feliz todas as vezes que eu estou aqui. E hoje nós vamos trazer dicas importantes para que você, que é apresentador, não de TV, eu estou falando da apresentação em qualquer lugar, seja você líder, seja você um aluno, seja você que vai fazer uma apresentação na tua faculdade, na tua empresa, e também para você que é vendedor. Por quê? As dicas que eu vou dar aqui servem tanto para apresentações em público, como também para você que vai vender, vai atrair um cliente, porque os erros são muito parecidos. E aí eu falo desses erros, 10 erros, para que você nunca mais cometa daqui para frente. 10 erros. Então vamos lá, papel e caneta na mão, vamos aprender, porque o quadro Dica X hoje é bem interessante. Primeiro erro, falar muito rápido. Imagina você querer vender e eu fazer uma apresentação falando rápido desse jeito. Como que você vai conseguir interagir com aquele cliente se você é muito apressado? Então, se você fala rápido demais e aquele cliente, ou numa apresentação em público, as pessoas querem entender o que você vai dizer, como que você vai conseguir passar uma mensagem compreensível? A perda de interesse vai ser total, porque você fala muito rápido. E o contrário disso também é interessante, a pessoa que fala muito devagar. E aí, se você não tem uma calibração, o que é uma calibração, professor Jackson? Eu falei disso em outras aulas aqui, em outras dicas X. É quando você percebe a pessoa que está ali conversando com você, ou o teu público, para você ter um equilíbrio. Nem rápido demais e nem devagar demais. Tem que ter um equilíbrio. Então, esse primeiro erro é para você nunca mais fazer. Fale de uma maneira sensata. O segundo erro é a pessoa que usa muitos jargões técnicos, quer falar difícil, e começa a falar palavras do convívio daquela pessoa, ou palavras técnicas, ou jargões, ou palavras em inglês que aquela outra pessoa não vai entender, ou o público não vai entender, e aí o que vai acontecer? Não vai também ter a conexão, não vai ter a sintonia, porque vai criar uma confusão na mente da pessoa. Imagine você, vendedor, começa a vender qualquer produto e aí começa a falar palavras difíceis sobre lugares, sobre o produto, aí aquele cliente não vai compreender nada. Isso serve para qualquer tipo de cliente. Você que é advogado, você que é médico, você que é da área, também de qualquer área, como é o teu linguajar com os teus clientes. E você que vai fazer uma apresentação em público, você usa muitos termos técnicos também? Então, muito cuidado com isso. Esse é o segundo erro que a gente precisa evitar. O terceiro erro é um contato visual insuficiente. Gente, isso é terrível. Imagine você fazer uma entrevista, ou participar de uma apresentação, ou fazer uma venda olhando para o outro lado, sem olhar para o teu cliente ou para o teu público. Então, a gente precisa ter olho no olho, olhar, se faz a venda pelo celular, olhar na tela, lá na câmera, não fica olhando para baixo não. Eu vejo muito esses erros, Vanusa. As pessoas ficam fazendo vídeos na internet e ficam olhando para elas o tempo todo de cabeça baixa. Não, você tem que olhar para a câmera para criar uma conexão. E se for ao vivo, principalmente, você tem que olhar para o teu público, olhar para a pessoa que você vai vender para você criar sintonia, criar conexão. Então esse contato visual, ele tem que estar ali atento ao teu cliente ou então ao teu público. O quarto erro que nós vamos trazer aqui para vocês é a postura corporal fechada. Como é isso, professor Jackson? Sabe aquela pessoa que fica o tempo inteiro de braços cruzados? Pode ser que ela esteja descansando, mas imagina eu fazer o tempo todo a minha apresentação aqui com esses braços fechados. Não fica interessante.
Mãos no bolso também não é legal, gente. Evite isso, porque você tem que estar ali solto, livre, para poder mostrar o teu produto, o teu serviço, a tua apresentação. Então, as mãos é para serem utilizadas para você fazer esse movimento. Eu tenho aqui 10 dicas para falar para vocês sobre os erros. Então, você usa as mãos para enfatizar aquilo que você vai dizer. E aquele corpo encolhido também não demonstra que você está confiante. Sabe aquela coisa assim, de olhar para baixo, corpo encolhido? Parece que você está tímido, sem vontade de falar. Tem pessoas que ainda ficam fazendo isso aqui. Não fica interessante. Você quer demonstrar profissionalismo? Então, tem uma postura mais adequada. Também não pode ser demais, porque pode transmitir arrogância e prepotência. Então a gente precisa ter cuidado com relação à nossa postura, porque o corpo não fala, o corpo grita e vai dizer muito sobre você se você não tiver com a expressão com naturalidade. Vamos para o erro de número 5, falta de preparação. Todas as vezes que você for se apresentar em público, ou se você for vender qualquer produto ou serviço, você precisa conhecer sobre aquilo que você vai vender. Como que você vai fazer uma apresentação se você não estudou sobre o tema, não fez pesquisa, não tem conhecimento técnico? Então, uma apresentação, se você não tem preparação, todo mundo vai perceber. Primeiramente vem a gagueira, os vícios de pausas. E o que são vícios de pausa, professor Jackson? Aquela pessoa que fala assim, eu vou aqui falar desse... Sabe esse que fica parecendo que você não sabe sobre o assunto? Como que você vai conseguir criar uma confiança e uma segurança ou no cliente ou no teu público sem passar essa segurança na fala? Por isso que tem que ter essa preparação. E aí você estuda o teu roteiro com início, meio e fim. O que eu vou falar para convencer no começo, que histórias eu vou contar, como que eu vou finalizar, de que maneira eu vou agradecer, quem são as pessoas que eu posso citar. Tudo isso tem que ter uma preparação. Até o improviso ele precisa também dessa preparação. Então, prepare-se para impactar nas próximas vezes. Vamos para agora o erro número 6. Vícios de linguagem. Gente, isso é terrível. Por quê, professor? Vícios de linguagem são aqueles cacuetes, aquelas palavrinhas que você preenche enquanto fala, né? Porque hoje, né, nós estamos falando, né, da oratória, né, dos erros do vendedor, né? Olha esses nés. Olha o tá entendendo, muita gente fala, tá entendendo? Tá entendendo? Tipo assim, e fala tipo assim, tipo assim. Então isso não é legal, a gente precisa ter muito cuidado com relação a esses vícios, porque pode tirar a atenção da tua apresentação, da tua fala e também da tua venda. A pessoa pode ficar desmotivada conversando com alguém que não fala com muita clareza, que repete essas palavras o tempo todo, né? Tipo assim, tá certo, tá entendendo, tá ok, tá bom? Não fique com vocabulário pobre, mude essas palavras. E o que eu posso fazer para dizer para você tirar isso da sua vida? Ouça os seus áudios no WhatsApp, os áudios que você manda para teu familiar, para o teu amigo, marido, esposa, enfim. Observe se você fala muitas vezes esses vícios de linguagem. Tem muita gente que fala e nem se dá conta que fala. Às vezes ela repete, nunca ninguém percebeu ou corrigiu. Mas a partir do momento que você tem a consciência, você vai começar a ter, opa, eu já tenho consciência, eu falo muito isso, eu vou começar a me limitar, vou dar uma pausa para eu não falar mais isso. Porque eu já tive o Tá Certo na década de 90, assim que eu comecei a dar palestras. Eu comecei a dar palestra em 1999, em agosto de 99, agora fez 25 anos. E nesses 25 anos eu tive que corrigir o meu vício do tá certo, porque eu falava muito. E é muito chato você fazer uma apresentação em público ou vender algum produto falando o tempo todo, tá certo? Tá certo? Né? Então a gente tem que corrigir. Eu consegui corrigir o meu e eu tenho certeza que se você tem, também pode corrigir. Vamos para o erro de número 7. A falta de entusiasmo. Você observa que todo dia a Vanusa Coelho fazendo apresentações ou do Puticap, ou dos entrevistados que ela traz aqui, ou de qualquer matéria, e o entusiasmo que ela coloca para falar. Gente, o entusiasmo é fundamental, porque ele é contagiante. Uma apresentação sem entusiasmo, ela demonstra desinteresse, demonstra empatia, desmotiva o teu público, desmotiva o cliente. Imagina, eu vender um produto e falar, olha, esse produto é muito bom, você vai gostar muito. Ou então eu vou fazer uma apresentação em público e falo, pessoal, eu estou muito feliz hoje aqui, e eu quero muito desejar que essa manhã seja muito alegre. Imagina o teu público ou o teu cliente ouvindo uma pessoa falando de maneira tão desmotivada. Então a gente precisa evitar esse tipo de erro, porque não é legal, não vai transmitir confiança também. Varie o tom de voz, mostre energia na tua fala, para você passar muito mais confiança. Use mais pausas, estratégias. Como é isso, professor Jackson? Não fale tudo rápido demais, não.
pausa, converse, mostre empolgação, fale do produto, fale do seu serviço, fale do seu tema. Imagine eu apresentar todo o quadro Dica X aqui, falando 10, 15 minutos, 20 minutos, mesmo tom, parado, desmotivado. Vai causar o quê? Muda de canal. Não estou gostando desse professor, porque está falando de maneira desmotivada. Então a gente tem que passar entusiasmo para as pessoas, seja numa apresentação em público ou seja vendendo algum produto. Vamos para a dica número 8. O erro número 8 é quando a pessoa não ouve atentamente o público ou então o seu cliente. Quem já passou por uma situação como essa de ir num restaurante, faz um pedido, quando o garçom vem com outro totalmente diferente? Por quê? Ele não ouviu atentamente o que o cliente pediu. Tem que fazer ali o pedido anotado. Da mesma maneira, quando você conversa com alguém, escute atentamente, porque vai criar uma perda de conexão, vai ter uma dificuldade de você conseguir até uma resposta daquela pessoa. E essa percepção vai ser negativa. Por isso que é importante a gente ouvir com atenção o que as pessoas estão falando e prestar atenção no que você vai transmitir para as pessoas. Porque senão você vai criar uma falta de sintonia com o teu público ou com o teu cliente. Então, ouça com atenção, escute atentamente. A gente geralmente chama de escuta ativa, que é aquela escuta empática, escutar o outro, entrar por aqui e entender, não entrar e sair pelo outro ouvido, tá bom? Vamos para o erro número 9, que é muito interessante você ter cuidado com a atenção para responder de forma clara, porque quando você não responde com clareza, é um erro. Sabe o que é interessante falar para vocês? Aquelas pessoas que sempre são monossilábicas. O que é isso, professor? Ela só responde assim, sim, não, ok, beleza, valeu. Elas são palavrinhas soltas. E essa resposta é muito vaga, é muito sem graça. Você tem que dar uma resposta mais interessante para o seu cliente. Entendido, está combinado, muito bem, vamos ter a nossa reunião, vamos ter a nossa aula, vamos evitar esse erro da próxima vez. Converse com a pessoa, converse com o seu cliente. Isso vale para as redes sociais, isso vale para uma apresentação em público, isso vale quando você conversa somente com o seu cliente, com o colaborador, com o teu chefe, porque uma resposta sem clareza, você não vai conseguir também ter uma sintonia maior com aquela pessoa ou com o teu público. Então a gente tem que demonstrar profissionalismo, respeito pelo público, respeito pelo cliente, respondendo de maneira mais interessante, sem ser aquela coisa generalista, tá bom? Vamos para o erro número 10, falta de confiança. O que isso quer dizer? Tem a ver com a linguagem corporal, como nós já falamos aqui, tem a ver com o teu tom de voz e tem a ver também com a tua falta de preparo. Sabe tudo aquilo que eu falei? Se você não demonstra uma linguagem corporal adequada, que seja entusiasmática, uma voz que é com clareza, com firmeza, e não mostra que você conhece bem o assunto, que vai demonstrar a falta de confiança. Eu como apresentador ou eu como vendedor, eu preciso mostrar que conheço bastante meu assunto, que estudei, que quero ajudar a outra pessoa, que quero ajudar meu público, meus alunos, seja o que for, seja numa palestra, e aí sim você vai conseguir impactar. Veja que interessante. Agora eu te trago dicas também legais de uma frase que eu sempre gosto de concluir com essa frase para que você possa entender o que é preciso para fazer e mudar tudo isso. Você trabalhar através de cursos, palestras, treinamentos, se observar mais, tem que se perceber, pedir feedbacks também dos colegas. Pode ser um amigo seu, um parente, para te dar um feedback daquilo que você precisa melhorar. O que é um feedback, professor? Um retorno. Como é que eu estou? Eu falo muito rápido? Eu estou falando olhando para vocês? Será que eu estou mostrando confiança? Minha atitude está demonstrando arrogância? Peça isso, não tem problema algum. Porque como a Vanusa falou no início do programa, nós estamos aqui para te ajudar, para você crescer, melhorar profissionalmente, na tua vida, na tua carreira. E é isso que a gente quer aqui no quadro Dica X, toda quarta-feira. E aí tem uma frase bem legal. Alguns erros simples na comunicação podem atrapalhar a sua ascensão na empresa ou impedir que o mercado te encontre. Porque se você não sabe aprimorar e não sabe ter o reconhecimento de que precisa aprimorar e melhorar nessas falhas que eu falei, você não vai conseguir impactar. Não é isso, Vanusa? Eu amo toda vez que você traz essas dicas maravilhosas e eu quero dizer... Ainda tem os livros ainda. Ainda tem os livros. Esqueci, ó. Esse livro aqui, antes de a Vanusa concluir, Fala. É muito legal. Ressignificando vendas. Para você que é vendedor, esse livro é fantástico porque ele te dá várias práticas para você aumentar o potencial. Ele é muito bom e é do Gustavo Campos. E a outra dica de livro é esse aqui também, bem legal, gente, para vocês que adoram leituras interessantes. Vamos para o próximo slide aqui para vocês mostrarem aqui. A expressiva arte da persuasão. Persuadir é convencer. E tudo que eu falei aqui é exatamente para que
ou o apresentador ou o vendedor ele possa exatamente criar esse hábito de transformar através da persuasão, do convencimento, das palavras, da comunicação clara, que é muito mais interessante e mais envolvente. Como Adorei você fala. tudo que você falou, porque assim, quando a gente fala, por exemplo, quem faz programa de entretenimento geralmente faz o merchandise do produto, Sim. divulga para o cliente, mostra o produto do cliente, então nós estamos vendendo também como apresentadores. E nesse momento, você tem que realmente mostrar o produto com excelência. Isso. Outra coisa que você falou que me chamou bastante atenção, a gente tem que conhecer o produto e tem que conhecer o cliente. Isso. Tem gente que vai fazer a venda, nunca viu a pessoa, chega lá, acha que a conversa é muito bonita, de repente você não está agradando o seu cliente. Você tem que conhecer o cliente, saber qual é o cliente que você vai visitar. De repente o cliente é rápido, não gosta de muita conversa, às vezes gosta de muita conversa. Então é importante a pessoa saber quem ela vai visitar e que tipo de pessoa que você vai conhecer naquele momento. Qual é o empresário ou a empresária que você vai conhecer. Porque às vezes você vai ou de mais ou de menos. Inclusive nós falamos sobre isso há mais ou menos 3 semanas, sobre o rapport, que é a conexão, criar sintonia. Tem que ter muito cuidado, né, Tem que ter Jex? cuidado. E aí, se você quer saber mais sobre isso, entra lá no meu Instagram, @professorjex. Tem muitas dicas legais, tem lives toda segunda-feira. Inclusive, Muito a Vanusa bom. estava lá na Participei, segunda. achei muito legal, porque a gente acaba se vendo, se encontrando. E é como você falou, olhar no olho da pessoa, mas também ter cuidado para não intimidá-la. Exagerar demais, né? Né? Ficar, Seus olhos são lindos, aí imagina Mas a não pessoa precisa, né? Que a precisa pessoa perde demais. até a graça. E você tem que saber quem é que você está visitando. De repente você está Isso. visitando um casal de empresários. Então você tem que ter muito cuidado. Eu acho muito legal as dicas que Bom você senso é traz. fundamental. E a última Verdade. dica do Instagram que eu trago para vocês é do MGV Oficial, a próxima slide, que é exatamente onde você vai aprender a empreender, a se comunicar. Cadê o outro slide aqui? Dá para passar mais um? O rapaz não tava lá. Fica faltando só o último, não tem nada não. É mgv.oficial, tá bom? Pronto, para que você maravilha. possa empreender cada vez mais e entender que através da comunicação você vai conseguir impactar. Muito bom. Segue lá o nosso querido Jex através das redes sociais dele, tá bom? E não deixe de aprender mais. Você só tem a ganhar. Na próxima semana tem mais Tchau, tchau. Dicas com Jex.